Eu sigo nessa linha, assim. Primeiro desenho da topologia do Drex, inclusive na fase 2 agora já testa algumas coisas que são basicamente isso. Tá? E esse é o perfeito momento. Existe um termo que a gente não vem usando muito aqui no Brasil, mas são as RLNs ou App Chains, né? Que é um pouco do que o Ian está trazendo aqui. Então, naturalmente, você vai ter, eventualmente, blockchains que são para um determinado mercado, determinado ecossistema, isso é super tranquilo, que via integração, né, via bridge ali com IFs, vou naturalmente falar com as redes do Drex. Esse é um caminho, é um desenho de topologia e a propósito. A gente não está aqui inventando a roda, isso já é testado, né? As redes blockchains públicas fazem isso. Tá? Então você tem interoperabilidade entre plataformas e redes blockchain. Isso já acontece e não é começou mês passado, já tem alguns anos aí que está rodando. Com uma vantagem mais interessante que o Ian traz bem, que é o ponto de a gente está falando de uma rede regulada, né? Então não é um cenário de eu tenho um problema ali com a bridge porque alguém foi lá e fez um ataque. Você está falando de uma rede regular, a pessoa que está acessando a rede, a IF que está acessando a rede, é uma IF regulada pelo Bacen. Não é um menino de 15 anos em algum lugar do mundo que descobriu um script divertido para fazer uma brincadeira, né? Então, assim, isso já é natural, tá? Essa fase 2 eu tenho insistido porque, assim, esses anseios é exatamente o momento perfeito para a gente colocar. A gente tira aquele anseio do papel e fala, poxa, eu quero propor esse case. A gente sabe que esses cases já estão sendo propostos, por exemplo, a interoperabilidade, eu vou ter uma rede aqui que está ligada a um segmento X, exemplo, segmento de agro, vou rodar aqui uma linha meio app chain que entende esse ecossistema, até porque, Raul, a gente discute na rede do Drex um determinado nível de privacidade, que faz muito sentido e o Bacen está corretíssimo em fazer. Mas pode ser que eu esteja rodando numa outra rede, uma AppChain interligada ao Drex, via IFs, né, que esse é o tipo de topologia que a gente tem que estar propondo, em que o nível de interoperabilidade pode ser diferente, ou de privacidade pode ser diferente. Eu posso aqui estar discutindo privacidade no Drex e em outra rede, os dados abertos é exatamente o que eu quero. Por exemplo, eu posso estar discutindo aqui um caso de uso que tem a ver com dados públicos e sociais, né, transparência, não estou falando de abrir o dado da pessoa para não ferir LGPD, mas estou falando assim, aqui o que eu quero é exatamente a transparência. Eu quero que a transação seja aberta de A para B, porque eu quero que A e B tem que ter isso. Mas isso vai acontecer num ecossistema que, no final, se tiver uma liquidação ou a integração com outro agente financeiro, poderá ser feito pelo Drex. É o que a gente imagina que vão surgir de casos agora, tá? Nas redes novas, né? Na estrutura que o Bacen está propondo para essa fase 2.